E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Trazendo aqui o último vídeo dessa playlist gigantesca. Eu acho que eu nunca fiz uma playlist tão grande. Não, mentira, já fiz sim. Bem, aqui finalizando o governo do Stalin com esse último vídeo. Eu acho que ele não vai ficar grande, mas eu nunca sei como que esses vídeos vão terminar. De qualquer modo, quero enfatizar aqui o período ali pós-Holodomor, que é o período do Grande Terror. A grave crise de fome que se instalou na União Soviética entre os anos de 1933 e 1935 causou rumores, causou problemas ali para o Stalin. E ao invés dele tentar resolver o problema da melhor forma possível, ele começou a perseguir a dita oposição ao seu governo. Então ele instaura um regime de grande terror, de grande perseguição aos ditos traidores da Revolução, porque havia uma necessidade de efetivamente construir o socialismo. Ué, Edmar, como assim? O socialismo já tinha sido implementado pela União Soviética, sim. A questão toda é que na mente autocrática do Stalin era necessário fazer um esforço ainda maior, um esforço ainda mais significativo para extirpar da União Soviética todo e qualquer indício de pessoa que pudesse, de repente, trair o socialismo. Então, portanto, a construção do socialismo pressupunha a perseguição de pessoas que estivessem pensando de forma diferente, agindo de forma diferente, e aí, portanto, começa os chamados expurgos, que é a expulsão de membros do partido que não estavam contribuindo suficientemente bem para a manutenção e para a construção do socialismo. Agora, a expulsão dessas pessoas não ficava só nisso. Quer dizer, não ficava só na expulsão. Muitos deles eram presos, muitos desses homens, e até próximos ao Stalin, eram mandados para os campos de trabalho forçado, e aí muitos deles passavam por um julgamento protocolar, um julgamento totalmente de figurinhas marcadas, nos quais eles eram condenados aos mais tipos, às mais duras penas, e aí com isso o Stalin vai eliminando pouco a pouco pessoas ali próximas a ele. No final das contas, o poder fica bastante concentrado em suas mãos, já era bastante antes, mas agora ainda mais, e aí as pessoas ficam com muito medo do que pode acontecer com elas, uma vez se, por exemplo, elas discordarem daquilo que o Stalin dizia. Bem, com isso, por causa da massiva perseguição de diversos membros, muita gente é mandada para o campo de trabalho forçado, muita gente dentro do próprio partido, gente próxima ali, né, é perseguida. Enfim, a situação fica bastante complicada. E aí nós temos uma estimativa, que aí é uma estimativa mesmo, porque a gente não tem acesso aos arquivos que dão conta exata do número de pessoas que foram perseguidas. Na verdade, a gente nunca vai saber, porque a Rússia, a União Soviética naquela época, não sei nem se tem registro sobre tudo isso que aconteceu. Mas o fato é que mais ou menos dá para a gente estimar a morte de quase 1 milhão de pessoas, 700 mil pessoas, o que é um número muito absurdo, né, de gente perseguida ali pelo governo Stalin. Mas aí, a partir de então, 1976, o Stalin, se havia qualquer dúvida sobre o autoritarismo stalinista, aqui as dúvidas se extirpam, as dúvidas acabam. Ele, de fato, era um governo autoritário e totalitário. Pois bem, dentro desse processo de perseguição aos possíveis inimigos, acontece o assassinato do Trotsky. O Trotsky havia sido expulso do partido, havia sido expulso da União Soviética, ele acaba parando, no final das contas, lá no México. E lá no México, ele faz um grupo de amigos, pessoas das mais diversas ideologias, mas sempre à esquerda, adotaram a cidade do México como se fosse uma espécie de local de encontro de pensadores e políticos e ativistas de esquerda. E aí ele ficou próximo da família da Frida Kahlo, Frida Kahlo. Inclusive os familiares dela, a mãe, eu não tenho certeza se ela própria tenha nascido, se eu não estiver enganado, na Ucrânia ou na Geórgia, mas o fato é que ela tinha ali uma origem eslava, e a Frida Kahlo era casada com o Diego Rivera, que era
é o principal muralista, o pintor muralista do México. E aí então o Trotsky fica próximo a eles e fica por lá, vivendo ali o exílio dele. Até que, em um determinado momento, chega ali um socialista da Espanha, se fica próximo ao Trotsky, e aí ele acaba se aproveitando dessa proximidade para matar o Trotsky. Trotsky é morto de uma forma bastante trágica. Ele toma 2 picaretadas na cabeça, aquela picareta de neve que os escaladores de neve utilizam, né? E aí ele morre. O que se sabe é que foi a mando do Stalin. O Stalin queria eliminar fisicamente essa ameaça que o Trotsky representava, porque o Trotsky era uma figura bem popular na União Soviética, então a existência dele poderia ser uma ameaça para os interesses do Stalin. E o Stalin vai fazer uma coisa ainda pior, quer dizer, não existe nada pior que a morte, obviamente, né, gente? Mas ele tenta eliminar a memória, matar pela segunda vez o Trotsky. E a tentativa de eliminação da memória é algo bem típico dos sistemas totalitários. É como se eles fizessem recorrentemente uma releitura da história, quer dizer, uma falsificação da história para cumprir os seus interesses. É como se torturassem a história para que a história dissesse exatamente aquilo que eles quisessem. Obviamente que em alguns momentos, principalmente durante a duração do governo, eles conseguem fazer isso. Mas a memória, o ser humano é muito complexo, o ser humano é um, é um sujeito, é um animal racional, sentimental, cultural, muito mais complexo do que do que os autoritários podem pressupor. E a memória sobrevive, de alguma forma, de uma forma ou de outra, porque os registros são os mais variáveis, né? São os mais variados. Então, mas os regimes totalitários tentam a todo momento manipular a história. Pois bem, chegamos aqui a esse ponto em que a gente vai apenas recapitular algumas coisas que nós já falamos anteriormente. O que a gente pode dizer é o seguinte: efetivamente, a vida dos soviéticos ali durante o governo de Stalin experimenta efetivamente uma melhoria, na medida em que as pessoas passam a ter casa, passam a ter emprego, todo mundo é funcionário público, tem acesso à escola, tem acesso ao sistema de saúde, mas, ao mesmo tempo, as informações são controladas, a perseguição é desenfreada, toda e qualquer pessoa que pudesse potencialmente ser uma ameaça ao governo do Estado, então as pessoas eram perseguidas, e a cereja do bolo desse governo é o fato de que os comissários do partido, ou aquelas pessoas que eram próximas ao Stalin, essas pessoas acabam tendo privilégios, o que em alguma medida, não de forma semelhante, mas em alguma medida acaba representando um pouco o que grupos privilegiados também usufruíam na época do imperador czarista. Ou seja, então você tem um grupo de pessoas próximas ao Stalin que são privilegiadas, que têm acesso a determinados produtos. Agora, não é exatamente a mesma coisa, porque a população, de uma forma geral, o cidadão comum soviético, é um cidadão que toca a sua vida e que as coisas ali funcionam para ele. Então ele estava precisando ali, sei lá, de alguma coisa, ele vai ter à disposição dele. Então, durante o governo de Stalin, o cidadão comum ele vive ali bem, tranquilamente. Só que, por outro lado, no jogo político, na trama política, as coisas são mais complexas, as coisas são mais complicadas. Principalmente aqueles que ousavam se colocar contra o Stalin. Isso mostra o seguinte, que no jogo político, independente de qualquer ideologia, o cidadão comum, se a vida dele está mais ou menos segura, ele vai tocando a vida dele ali sem maiores problematizações. Quando a gente contextualiza os sistemas políticos, as ideologias diferentes, você percebe que uma coisa é como que nós utilizamos os argumentos e os fundamentos ideológicos para tentar provar um ponto. Confirmar o que você acredita, contradizer aquilo que você critica, enfim. Mas outra coisa é você olhar para as pessoas, como as pessoas lidavam com isso tudo, né? Então, se você chegasse ali, sei lá, em qualquer cidade de médio porte na União Soviética, no ano, sei lá, de 1937, 1936, muito provavelmente você vai encontrar uma alta popularidade do Stalin, por causa da forte propaganda,
a figura, a presença, a pessoa, a cara do Stalin era espalhada por toda a União Soviética, não existiam estátuas em todos os cantos. Então as crianças, por exemplo, elas cresciam aprendendo a cultuar a figura do Stalin. E aí essa popularidade fica ainda maior quando o Stalin vai, por exemplo, enfrentar o Hitler na Batalha de Stalingrado. Bem, o confronto entre Stalin e o Hitler vai acabar, de alguma forma, restaurando ou melhorando a figura do Stalin. Por quê? Porque o Stalin vence. Batalha extremamente sangrenta, é a maior batalha da Segunda Guerra, e o Stalin se empenha pessoalmente, porque afinal de contas ele precisa defender a cidade que leva o seu nome. A Batalha de Stalingrado é para defender a cidade de Stalingrado, ou a cidade de Stalin, né? E aí a vitória dele é fundamental para a derrota do nazismo. Então, efetivamente, o Stalin é um dos protagonistas para a vitória dos aliados na Segunda Guerra. Eu sempre costumo dizer que, do ponto de vista militar, a grande vitoriosa da Segunda Guerra é a União Soviética. Agora, do ponto de vista econômico, o grande vitorioso são os Estados Unidos. Bem, de qualquer forma, a popularidade do governo dele se deve, então, a esses fatores que eu acabei de mencionar. A vitória na Segunda Guerra, a garantia do mínimo ali para essas pessoas sobreviverem, a propaganda a favor do governo, o personalismo do governo dele, tudo isso contribui para que o Stalin tenha uma alta popularidade, ao mesmo tempo que toda e qualquer maçã podre, entre aspas, né, que ele considerasse, era expurgado. Então, os expurgos continuaram durante o seu governo, e aí fez com que ele governasse sem qualquer tipo de problema. E eu estava falando sobre a propaganda, um dos movimentos, ou uma das estratégias mais efetivas para manter essa popularidade era a utilização do movimento artístico que representava uma propaganda positiva do Stalin. Então, o realismo soviético é um movimento artístico em que os pintores, os artistas expressavam o cotidiano soviético de forma apologética, ou seja, eles faziam uma apologia, faziam uma defesa do governo stalinista. E aí, sem grandes problemas, quer dizer, pelo menos que a gente saiba, né, o Stalin ele continua governando até a sua morte em 1953. E aí, então, o governo dele acaba quando ele morre. Então, essa aqui é o fim do governo do Stalin e fim da era do Stalin. Quando ele morre, os presidentes, os líderes, né, a gente chama na União Soviética, os secretários de partido, que vão governar a União Soviética, principalmente Khrushchev, que vai substituir o Stalin, ele começa então a revelar ao mundo as coisas que aconteciam no governo stalinista. E aí é uma grande surpresa. Não para os trotskistas, não para os críticos ao governo, mas é uma grande surpresa quando o mundo fica sabendo de todos os horrores que aconteceram durante o seu governo. Tá bom, moçada? Então tá bom. É isso. Com isso a gente finaliza aqui a nossa playlist sobre o governo da União Soviética até o Stalin. A União Soviética vai continuar até 1991, mas isso é assunto para depois. Qualquer dúvida é só mandar aqui um comentário elogioso, não pode criticar, porque o titio fica triste, mas eu estarei disposto a responder qualquer dúvida que aparecer. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!